revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ao seu anjo as enviou e as notificou a João. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A Ele, glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João, preso por causa do Evangelho, foi arrebatado em espírito e ouviu uma voz como de trombeta. Procurou ver com quem ele falava e viu, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A perseguição às igrejas nesta época era tremenda. Domiciliano, o imperador, era um perseguidor feroz, exigindo ser tratado como Senhor e Deus. As cartas do Apocalipse foram enviadas às igrejas da Ásia para repreender o pecado dentro delas, chamá-las ao arrependimento e à volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso não se cansava, trabalhava constantemente na obra de Deus. Tinha, porém, caído e não havia arrependimento em seu interior. Precisava retornar às primeiras obras, à primeira caridade, voltar ao primeiro amor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estas palavras descrevem bem as provações que a igreja de Esmirna iria passar. Alguns de seus membros seriam lançados em prisões e fortemente atribulados, possivelmente até a morte. Pérgamo era uma cidade onde a adoração ao imperador romano era colossal. Era considerada o trono de Satanás. Lá, porém, havia crentes fiéis que não negavam o nome do Senhor e a sua fé em Deus. Havia, infelizmente, seguidores de Balaão, pregando a imoralidade e a idolatria. O arrependimento naquela igreja se fazia necessário, era algo imperativo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente, não tolerava mais as falsas profecias e os ensinos errôneos em Tiatira. Deu tempo, esperou que houvesse arrependimento, que ele se convertesse dos caminhos maus. Iria agora agir com mão forte. Porém, aquele que de boas obras, aqueles fiéis, pacientes, nenhum mal lhes traria. As obras da igreja de Sardes
não foram achadas perfeitas perante Deus. Era uma igreja sem vigilância. Parecia viva, mas estava morta espiritualmente. Todavia, havia pessoas com as vestes limpas, imaculadas, dignas de um dia andarem de branco com Cristo. Glória a Deus. A porta estava aberta e ninguém a podia fechar. Mesmo com as forças poucas, quase se esvaindo, a igreja de Filadélfia guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. Deus, em recompensa, iria livrá-los da hora da tentação que viria sobre todos os habitantes da terra. A condição espiritual de Laodiceia era caótica. Ela era uma igreja que estava no mundo e o mundo estava dentro dela. Considerava-se rica, onde nada lhe faltava. Deus, vendo seu estado de nudez e cegueira espiritual, a exortava a vestir vestes brancas e a ungir os seus olhos para poder enxergar. Após estas coisas, João viu alguém assentado em um trono, e dele saíram relâmpagos, vozes e trovões. Haviam 24 anciões e 4 animais, cada um deles com 6 asas, que não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. À destra deste, assentado no trono, estava um livro selado com 7 selos, e o anjo bradava: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E João chorava muito, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de abrir, nem de ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões bradava assim: Não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele estava no meio do trono e parecia ter sido morto, e veio e tomou o livro. E havendo tomado o livro, os anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e cantavam um cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas, e eles preparavam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançados na terra saraiva e fogo misturado com sangue, e queimou a 3ª parte da terra. e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, E caiu do céu uma grande estrela chamada Absinto, ardendo como uma tocha, caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E muitos homens morreram, porque as águas se tornaram amargas. e o quarto anjo tocou a sua trombeta, E foi ferida a 3ª parte do sol e da lua e das estrelas, de modo que a 3ª parte dele se escureceu. e o quinto anjo tocou a sua trombeta, E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e saíram gafanhotos com poder como de escorpiões. Os gafanhotos
pareciam cavalos preparados para a batalha. E o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Todo sempre. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, depois de solto, o diabo que enganava as nações será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida Foram lançados num lago de fogo. E vi um novo céu, uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse ainda: Está cumprido. venho sem demora. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. e quem ouve, diga: Vem. E quem quiser, Tome de graça da água da vida.